A história começa com uma narração sobre um poder estranho e adormecido no planeta, o poder astral, apresentado por dois personagens. Esse poder era tão insano que as pessoas morriam de medo de quem o possuía, rotulando-os de bruxas ou magos e os oprimindo sem dó no Império. O Império é um suposto paraíso, que fica bem ao lado da soberania nebulosa onde as bruxas moram. Essas duas nações estão presas numa guerra sem fim, mas os dois protagonistas estão super decididos a acabar com isso e criar um mundo onde ninguém seja perseguido. E assim, a cruzada para mudar tudo começa. Corta para uma cena de um ano antes no Império. Iska, um discípulo sagrado, tira uma bruxa da prisão, deixando-a em choque. Ele dá uma força para ela com uma grana e uns lanches para ela se virar. Um ano depois, Iska é solto da prisão pelos 8 grandes apóstolos. Um deles explica a situação. Iska foi o mais jovem a conquistar o título de discípulo sagrado, mas acabou rebaixado e preso depois de ajudar aquela bruxa a escapar. Sim, um crime gravíssimo, ainda mais porque a nação deles está em guerra com bruxas há um século. Mas agora ele tem uma chance de consertar as coisas. A missão dele, derrubar a bruxa mais poderosa de todas, a bruxa da calamidade de gelo pura sangue, descendente direta da grande bruxa Nébulus. O apóstolo lembra que a grande bruxa uma vez transformou o Império num inferno em chamas, e que a linhagem dela carrega um poder astral de respeito. Iska se prepara para a missão e pede sua antiga equipe de volta. Enquanto isso, um cara chamado Jin encontra Nene, uma garçonete, no restaurante dela. Ele solta a notícia de que Iska está solto e que eles vão sair em missão à meia-noite. Nene fica confusa, disparando perguntas pela metade sem entender direito. Iska já está no ponto de encontro, olhando as estrelas, a primeira vez em um ano que as vê. Jin aparece e Iska o agradece por reunir a equipe. Mas Jin dá de ombros, dizendo que já está acostumado com o caos de última hora do Iska. Nene chega gritando em alta velocidade e abraça Iska super feliz por ele estar livre. Ela avista a capitã, tropeça no caminho e a capitã está toda animada porque o esquadrão deles, a Defesa Especial da Humanidade, Terceira Divisão, Unidade 70, está finalmente reunido depois de um ano. Nene pergunta sobre a missão e Jin a informa. Iska diz à capitã que sua libertação depende desse trabalho. Ela diz que os apóstolos o colocaram numa fria, porque a bruxa da calamidade de gelo não é brincadeira. Ela destruiu a linha de frente norte em Yubili e saiu ilesa. Jin concorda, mas aponta que eles não conhecem a força total de Iska. Nene o apoia, dizendo que como Iska foi preso logo após se tornar um discípulo sagrado, os inimigos não o verão chegando. A capitã pergunta se ele está realmente disposto e Iska está totalmente dentro. Essa é a chance dele de acabar com a guerra inútil entre o Império e a soberania de Nébulus. Iska e a capitã estão em frente a um reator de armas enorme. Ela aponta que o reator é novinho em folha, mas o local está mal guardado. Nene se intromete, toda animada, e diz que encontrou o CO, que lhe disse que o reator não está pronto porque os magos astrais os têm atacado com força ultimamente. A equipe deles está muito ocupada segurando a linha para terminar o trabalho. Nene começa a se empolgar com as especificações do reator, mas Jin a interrompe. Ele explica a real. Essa é a mesma velha história que se arrasta há um século. O Império constrói um reator, a soberania o destrói, e o Imperador simplesmente manda fazer mais armas. Ele diz que a guerra está funcionando com pura raiva agora, e ninguém vai conseguir sair dela conversando. Alguém tem que acabar com isso pela força, mesmo que signifique ser o vilão da história. Eles estão cruzando a floresta quando o veículo deles é emboscado por magos astrais. Jin grita para todos saírem, e o carro capota logo depois. Ele imagina que há um mago de alto escalão na área que furou as defesas deles. Nene recebe um chamado de socorro. A equipe de comunicação de Nelka precisa de reforços. Jin diz que eles não podem ficar porque tem um ataque surpresa para realizar. Do nada, magos atingem Jin com chamas astrais, mas Iska mergulha e corta as chamas, deixando os magos chocados. Jin atira nele, mas eles congelam suas balas no ar com poder astral. Mais magos surgem do subsolo, e Jin percebe por que não conseguiram senti-los antes. Eles estavam tunelando. Iska diz que o feitiço que estão usando é de alto nível, o que significa que tem um peso pesado no comando. Alguém pergunta como eles estão tão calmos com isso, e Jin diz que eles já esperavam. Ele verifica se Iska consegue lidar com todos eles, mas Iska admite que será difícil sem seus instintos completos de volta. Pede reforço a Nene, e ela ilumina o local com sinalizadores anti-astrais, causando uma enorme explosão. Iska corta todos os ataques, deixando o mago boquiaberto com sua força, enquanto Jin elimina seus alvos. Então o chão treme, e um golem enorme explode para fora. Uma garota uniformizada de maga aparece, impressionada por terem eliminado seu esquadrão antes mesmo de ela chegar. Ela ordena que o golem ataque, mas Iska o bloqueia e diz à capitã para fugir com Jin e Nene que ele cuida disso. Iska corta o ataque do golem, e a garota pergunta se ele é um discípulo sagrado. Ele diz que só falará se ela revelar a localização da bruxa da calamidade de gelo, mas ela recusa. Eles lutam, e Iska a imobiliza. Então a bruxa da calamidade de gelo aparece congelando tudo. Ela verifica Rin, a empregadinha, que a agradece por ganhar tempo. Iska percebe que o objetivo real dela era congelar o reator. Ele diz a ela que está ali para pegá-la. Ela responde, perguntando se ele sabe com quem está se metendo, e o avisa para recuar, a menos que queira uma dor mais fria que a própria morte. Eles trocam nomes, então Iska quebra as defesas dela, energiza suas espadas astrais, e faz Alice cambalear para trás, chocando Rin. Alice diz a Iska para correr, mas ele recusa e a ordena a recuar em vez disso. A
Alice retruca que não vai parar até que o Império seja esmagado e o mundo esteja unido. No meio do discurso, o pé dela escorrega na beira da montanha e ela quase cai, mas Isca se aproxima rapidamente e a pega. Ele pergunta se ela está bem, e eles se olham por um segundo antes que ela saia do transe e o empurre para longe. Alice diz a Rin para recuar e um pássaro gigante aparece. Enquanto ela parte, avisa Isca: da próxima vez você não vai me pegar. A Capitã e Nene o abraçam, surtando de preocupação, enquanto Jin murmura que os rumores sobre Alice ser uma maga monstro estavam corretíssimos. Ele acrescenta que o gelo atingiu o ponto de encontro da linha de frente deles. Mais tarde, Alice está na banheira, revivendo o confronto com Isca em sua cabeça. Ela se levanta abruptamente enquanto Rin a veste e decide que precisa de uma distração, talvez ir à casa de ópera para espairecer. No show, Alice chora horrores com a história, molhando seu lenço. Um cara lhe entrega um novo, e ela o agradece. Depois que a cortina cai, ela se oferece para pagá-lo de volta, mas ele diz que nada, é baratinho, não precisa. Então as luzes se acendem e revira a volta. É o Isca. Ambos congelam, olhando como veados em faróis. O episódio começa com a perspectiva de Isca sobre o que rolou no teatro. Ele está deitado na cama, acordado, sua mente acelerada após o encontro inesperado com Alice. Ele diz à capitã que não consegue dormir, e ela percebe que ele está perturbado com tudo aquilo. Para tirá-lo disso, ela o arrasta para a casa dela, que está cheia de bichos de pelúcia. Ela diz: cara, ficar parado não ajuda em nada, e lhe entrega um ingresso para o show anual de ópera na cidade neutra, dizendo para ele ir no dia seguinte. No dia seguinte, Nene o leva para o show. No caminho, Isca se distrai e sonha com seu mestre, entregando-lhe as espadas astrais, dizendo: nunca as deixe ir, elas são a única chance do mundo de voltar aos trilhos, entende? Nene o tira do transe quando eles chegam à cidade neutra, e ele conta a ela sobre o sonho. Ele menciona que faz muito tempo que não sonhava com o mestre, e este foi todo sobre uma sessão de treinamento intenso com o Jin. Dentro do teatro, Isca acaba sentado atrás de uma garota que está chorando horrores. Ele não consegue se concentrar porque ela está muito emotiva, então ele escuta e lhe entrega seu lenço. Depois do show, ela se oferece para pagá-lo de volta, mas quando as luzes se acendem, ele percebe que é a Alice. Ela está irritada, acusando-o de persegui-la, e vai para a briga até que Rin a impede, lembrando-a de que não podem causar problemas na cidade neutra. Alice recua, resmungando que a cidade inteira viria atrás dela se ela se metesse com ele, e aí a coisa ia ficar feia. Ela continua provocando, mas Rin diz para ela se acalmar. Alice finalmente vai embora, fazendo uma rápida reverência a Isca por puro hábito. Lá fora, Alice desabafa sobre o encontro, se perguntando se o Isca os está seguindo. Rin confirma que ele não se moveu até que elas saíram e sugere ir a um famoso restaurante de massas para relaxar. Elas chegam lá, mas a garçonete diz que está tudo lotado. Alice pergunta se podem compartilhar uma mesa e, bum, o Isca entra como o cara que a reservou. Rin o acusa de armar para elas, mas ele diz que nada, eu só fiz uma reserva. Alice admite que ele tem razão, mas avisa Rin para não baixar a guarda de jeito nenhum. Eles acabam sentando juntos, olhando o cardápio e estranhamente pedindo as mesmas coisas. A garçonete aponta como eles estão em sintonia, mas eles minimizam. Enquanto comem, eles realmente se conectam sobre suas escolhas de massa, percebendo que têm o mesmo gosto. Rin traz Alice de volta à realidade, e ambos pedem desculpas por se distraírem um pouco. Mais tarde, Rin diz a Alice para manter o encontro com Isca em segredo, já que mesmo que não tenham brigado, ele ainda é o inimigo. Alice brinca, culpando Rin por fazê-la se juntar ao Isca depois que elas discordaram sobre qual massa era melhor. Naquela noite, tanto Isca quanto Alice se reviram na cama, sem conseguir dormir. Isca finalmente apaga e sonha que está em um avião com algum monstro. Ele vai atacar, mas a magia de gelo o congela. E quem está por trás disso é a Alice. Ele acorda assustado. Isca e seu esquadrão estão treinando no campo quando a capitã deles, Mismus, começa a reclamar de estar desidratada. Jin, sendo o chato de sempre, diz a ela para aguentar firme e continuar. Do nada, alguém a empurra por trás. Acontece que é Rízia, a chefona da defesa especial do QG da humanidade. Rízia solta a bomba de que a unidade da Mismus agora está sob seu comando para a próxima missão. Mismus surta, preocupada que as estratégias de Rízia sejam muito cerebrais para eles, mas Rízia tranquiliza, dizendo que verificou os registros e sabe que eles têm instintos aguçados. Eles conversam sobre coisas aleatórias, e então Rízia chama Isca por parecer exausto e lhe entrega um ingresso para a exposição de arte de Viblanc Selle. Enquanto isso, Alice visita sua mãe na sala de magia. Sua mãe menciona o encontro de Alice com Isca, o soldado do exército imperial, que é tão forte quanto os discípulos sagrados, os guardas de elite do imperador e os lutadores mais casca-grossa do império. Esse tipo de força significa que deve haver uma conexão mais profunda. A mãe aponta para cima, explicando como a fundadora deles lutou contra milhares de soldados imperiais há um século. Ah, e adivinha só, a fundadora ainda está viva. Ela também tinha uma irmã gêmea, Nébulus a primeira, ancestral deles, e o início da linhagem real. O Império nunca soube da gêmea, então eles celebraram quando Nébulus e Aka, a grande bruxa, bateu as botas. A mãe menciona que o vínculo das fundadoras está enfraquecendo, e eles notaram isso pela primeira vez quando Alice lutou contra Isca na floresta de Nelka.
Alice fica confusa, então sua mãe explica que o poder astral reage quando seu hospedeiro está em perigo. Ela pergunta se Alice tem alguma ideia, e Alice se lembra do poder astral que Iska usou. A mãe admite que ainda há muito que eles não sabem sobre o poder das fundadoras e diz que fará o laboratório investigar. Até que eles descubram o que o Iska é, Alice está proibida de ir para o campo de batalha. Mais tarde, Alice diz a Rin que não consegue dormir e precisa mudar de ares. Rin sugere ir à Cidade Neutra novamente, mas Alice recusa. De jeito nenhum ela vai arriscar outro encontro com Iska na ópera. Claro, no segundo em que ela chegar à cidade, bam! Lá está ele! E adivinha só? Ambos estão indo para a mesma exposição de arte. Alice está irritada, resmungando para si mesma, mas Iska casualmente sugere que eles a vejam juntos. Ela quase diz sim, mas se lembra que são inimigos e sai furiosa. Então ela se perde, choramingando por Rin, até que finalmente encontra o caminho para o centro, só para o Iska aparecer de novo. Desta vez, ele a convence a ir ao museu com ele e ela cede. Lá dentro, Alice pergunta por que o Iska gosta tanto desse pintor. Ele explica, detalhando o significado da arte e por que é legal. Alice admite que sente o mesmo. Mais tarde, ela lhe compra uma bebida como agradecimento pelo tour. Iska tenta recusar, mas ela não aceita um não como resposta de jeito nenhum. Ela também confirma que é mais velha que ele depois de perguntar a idade dele. Então, do nada, o Iska cochila e acaba encostando no ombro dela. Alice entra em pânico, lembrando de que são inimigos, e ela poderia totalmente destruí-lo agora mesmo, sem ninguém ver. Mismus reclama da enorme pilha de coisas que Rhyssia jogou em cima dela. Rhyssia faz uma videochamada e a repreende por isso. Então diz a Iska para ir até o Senado Imperial. Quando Iska aparece na frente dos apóstolos importantes, eles o parabenizam depois de verificar seu relatório. Ele se saiu bem, contendo a bruxa da calamidade de gelo. Iska minimiza, dizendo que errou ao não proteger o reator, mas os apóstolos o interrompem rapidamente. O trabalho dele era parar a bruxa, e ele conseguiu com maestria. Graças a ele, o Império tem uma chance de derrubá-la agora, e essa inteligência sozinha já é uma grande vitória. Eles estão até pensando em reintegrá-lo como discípulo sagrado. Um apóstolo acrescenta que eles entendem sua vibe de paz e diz que ele pode conversar com o chefão se recuperar seu posto. Mas como ele ainda é o inimigo público número 1 no Império, há uma pegadinha, claro. Ele tem que pegar a bruxa da calamidade de gelo primeiro. O queixo de Iska cai com os novos termos. Mais tarde, naquela noite, ele liga para Mismus para cancelar o treino do dia seguinte. Ele precisa conversar com alguém na Cidade Neutra. Alice está perdida em pensamentos sobre Iska quando Rin entra, quebrando o clima. Rin lhe entrega um arquivo sobre Iska, revelando que ele costumava ser um discípulo sagrado, mas foi rebaixado por salvar uma maga astral. Alice não consegue entender por que ele a atacaria, e diz a Rin para investigar aquela maga. Na hora certa, sua mãe entra, provocando-a por estar obcecada por um soldado inimigo. Ela enfatiza como o Império está cheio de gente que as odeia, chamando-as de bruxas e caçando-as sem dó. Esmagar o Império? O topo da lista de desejos de todo mago astral, a mãe sai depois de dizer a Alice para pegar algumas informações imperiais. Alice liga de volta para Rin e diz que elas vão para a Cidade Neutra amanhã, sem falta. Rin surta, e se a gente encontrar o Iska? Alice sorri. Esse é o ponto. Ela quer ver qual é a dele por si mesma. Enquanto isso, Mismus leva a Iska para a Cidade Neutra. Ela o provoca sobre quem ele vai encontrar, mas Iska admite que é uma aposta total. Ele só está esperando que ela apareça. Ele diz a Mismus para estacionar no portão da cidade para que eles possam entrar a pé. Eles vão para o local de sempre, perto da fonte, e... bam! A Alice está lá com a Rin. Alice sorri. Acho que realmente temos uma conexão, hein? Ela olha para Mismus e pergunta quem ela é. Iska a apresenta como sua capitã de esquadrão. Mismus sussurra. Quem é a gata, hein? Alice solta a bomba. Alice L. Lu Nebulus, a nona, a bruxa da calamidade de gelo. Mismus surta, mas Alice corta o caos e os arrasta para fora para conversar perto de um penhasco. Alice olha para o horizonte. Olhe para este lugar, pacífico, neutro, porque nossas nações não podem simplesmente relaxar e viver em paz? Ela se vira para Iska. Então por que você salvou aquela maga astral 1 ano atrás? E ele dá de ombros. Ela era apenas uma criança com poderes fracos. O Império estava tão obcecado em pegar magos que não se importava. Eu não era assim, sabe? Alice o confronta dizendo que sentir pena de uma maga astral não combina com ele tentando atacá-la na floresta de Nelka. Iska fica quieto por um segundo, até que Rin o tira do transe, brincando se ele perdeu a voz. Iska explica que suas razões não são contraditórias. Seus objetivos de 1 ano atrás ainda são os mesmos agora. Alice pergunta quais são esses objetivos, e ele os expõe. Ele quer negociações de paz para parar a guerra, mas o Império e a soberania de Nebulus não o escutarão. Então, ele pensou que sequestrar um membro da realeza de Nebulus como refém agitaria as coisas. Se a própria realeza deles estivesse em perigo, a soberania teria que levar as negociações de paz a sério, não é? Alice o interrompe rapidamente, dizendo que sua mãe não se importaria se ela fosse feita refém. Ela acrescenta que a paz é uma fantasia. Muitas pessoas odeiam o Império para que as negociações funcionem. Ela admite que nunca pensou que alguém do Império realmente lutaria para acabar com a guerra, e o ordena diretamente a trabalhar para ela. Rin se intromete, dizendo que as damas do palácio e sua majestade nunca aceitariam, mas Alice minimiza, dizendo que eles lidarão com isso mais tarde. Ela oferece status a Iska se ele desertar do Império. Então, o céu troveja, de repente.
Alice está confusa. Rin diz que até seus poderes astrais enlouqueceram e Isca diz a Mismos para recuar. Do nada, a fundadora irrompe pelo céu rachado, avistando as espadas astrais de Isca. Mismos entra em pânico quando Alice a identifica como a fundadora, e Isca confirma que a grande bruxa Nebulus ainda está viva. Mismos reclama para Alice que é injusto, já que são apenas 2 delas, mas Alice diz que não tem ideia do que está acontecendo. A fundadora os reconhece como cidadãos do Império e fica furiosa, acusando-os de arruinar o planeta. Enquanto isso, a mãe de Alice, a rainha, entra em uma sala secreta e percebe que o vínculo da fundadora está quebrado. Ela está emocionada com seu poder. O Império está acabado. Isca pergunta por que a fundadora está atacando sua própria descendente. Alice diz que é a autodefesa de seu poder astral, mas ela não sabe o que a desencadeou. Alice está irritada, para variar. Ela queria resolver os problemas dela sem interferência, mas agora a estúpida fundadora se intromete. Ela implora para ela parar, mas a fundadora ataca, dizendo que Alice, se unindo ao Império, significa que ela tem que desaparecer. Rin pula para proteger Alice, mas é destruída. Alice está histérica até que Isca a acalma, dizendo para ela usar seu poder astral de gelo para congelar o corpo de Rin, enquanto ele diz a Mismos para levá-la a um especialista o mais rápido possível. Alice e Rin fazem uma trégua e se unem contra a fundadora, que está dando tudo de si. Elas bloqueiam alguns ataques, mas Alice quase é levada algumas vezes. Isca a salva, e juntos eles derrubam a fundadora. Alice cria degraus de gelo e escudos para Isca, que a finaliza cortando suas asas, mandando-a de volta para o sono. Após a luta, Isca recusa a oferta de Alice para servi-la, e ela diz que eles são inimigos novamente, como antes. Ele sugere manter a trégua pelo dia, já que está exausto, e Alice concorda. O esquadrão da Mismos vai ao cassino e começa a jogar cartas. Isca continua perdendo, e eles acham que a máquina está fraudada, então Mismos corre para pegar outra. A equipe tenta impedi-la, mas ela não aceita e Nene diz: "Por que estamos aqui afinal?" Quando Mismos volta, ela explica que Rhyssia a informou há 2 semanas. Estas são as últimas férias deles antes da próxima missão, então é para aproveitar. Ela está no comando, e o treinamento conjunto começa no próximo mês. Nene fica chocada, perguntando se a missão será tão perigosa que eles estão recebendo essa doce despedida para partir sem arrependimentos. Isca pergunta sobre a missão, mas Mismos diz que Rhyssia a manterá em segredo até a próxima semana. Jin tenta acalmá-los dizendo: "Vamos morrer quando for a nossa hora, a dificuldade da missão não importa", mas Mismos o cala com: "Uau, super reconfortante, hein?" Isca pergunta por que Mismos escolheu o cassino, e ela diz: "Vou ganhar muito para podermos comprar um tanque Merkava, modelo mais recente. Se as coisas derem errado, vamos sair em grande estilo, com certeza." Nene fica impressionada com o pensamento louco dela, e Jin fica feliz por ela não tê-los arrastado para cá só por diversão. Alice e Rin chegam ao cassino, mas Alice insiste que não gosta de jogos de azar. Rin diz: "Você está aqui só para ir à cidade neutra e ver aquele soldado imperial de novo, é isso?" Alice dá de ombros: "Claro, mas da próxima vez que eu o vir, vou brigar de verdade." Rin a ignora dizendo: "Guarde isso para o campo de batalha", e arrasta para uma máquina caça-níqueis. Passando direto por Isca e Miss, Rin a convence a jogar, dizendo que a deusa da sorte vai te dar uma mãozinha. Alice se agarra à palavra vitória, e já começa a calcular o dia perfeito para lutar contra Isca, mas Rin a puxa de volta pro jogo. Boom! Alice acerta o jackpot e moedas voam para todo lado. Rin corre para chamar a equipe enquanto uma multidão se forma ao redor de Alice. Nene chega toda pilhada: "Não é possível! Você acabou de ganhar o jackpot!" "Com isso, a gente podia comprar o tanque do capitão." Alice entrega um balde de moedas e diz: "Pode ficar, não preciso." Nene agradece e sai correndo para mostrar para o seu esquadrão falido. Isca pensa: ela deve estar nadando em dinheiro. E Miss chuta que ela é uma magnata do petróleo, mas Nene diz que nada, ela só é linda demais. Ela começa a descrevê-la e a mente de Isca logo pula para Alice, mas não pode ser, né? Na saída, Alice para numa barraca de cartomante. Ela pergunta sobre seu destino com Isca e quando eles vão se encontrar de novo. A cartomante puxa 2 cartas e diz: "A pessoa que você tanto procura está bem perto. Vocês estão ligados por um laço que ninguém pode quebrar." Alice se afasta e comenta com Rin. Ela disse umas coisas até que críveis, mas sem respostas de verdade. Enquanto elas se afastam, Isca e seu esquadrão passam por ali. Ele procura a mesma cartomante, pergunta a mesma coisa e recebe a exata mesma leitura. Rhyssia é convocada pelos apóstolos de alto escalão, que a agradecem por ter vindo. Pergunta: "Você sabe sobre o vórtice?" Ela confirma: "Sim, a equipe de observação relatou, mas a unidade sem nome já está cuidando." O apóstolo diz que precisam de reforços e sugere que o sucessor do gladiador de aço negro Crosswell Iskith seria perfeito. Rhyssia percebe que estão pedindo para ela enviar o esquadrão da Miss pro vórtice e que estão contando com a amizade delas para transformá-la na vilã sem motivo. O apóstolo joga na cara dela que ela subiu na vida pisando em colegas e chefes, então isso deveria ser moleza para ela. Ela cede, dizendo que fará isso só desta vez, e pronto. Rhyssia faz uma videochamada pro esquadrão da Miss enquanto eles estão de bobeira e manda eles largarem o que estiverem lendo. Ela tem um novo trabalho para eles. Ela diz que precisam impedir a formação de outro vórtice, igual àquele que surgiu durante o confronto de bruxas e demônios um século atrás, quando a energia astral enlouqueceu. Ela solta a bomba de que o último vórtice gerou a grande bruxa Nebulus, e se a soberania conseguir botar as mãos neste, uma bruxa ainda mais forte pode aparecer. Com um rápido boa sorte, ela se manda. Alice se distrai olhando para o lenço do Isca, percebendo que esqueceu de devolvê-lo. Rin entra e diz a Alice que sua irmã Cispel mandou avisar sobre uma atividade estranha de energia astral, talvez outro vórtice avistado perto do Canyon Muter, a sudoeste da soberania. Ah, e o Império já enviou tropas para lá.
Alice está furiosa. Ela não foi informada de nada. E Rin diz que a família Zorra está enrolando de propósito para relatar à rainha. Alice não consegue entender por que as famílias Lu, Zorra e Hydra estão sempre se pegando, apesar de todas serem da realeza. Elas ligam os pontos. A Zorra está tentando monopolizar o vórtice, então Alice decide ir verificar pessoalmente. Elas chegam à mansão e Alice já as repreende pela recepção fria. O Lorde Mascarado da casa se aproxima sorrateiramente por trás delas, mas Rin o sente e ele fica impressionado com seus instintos super aguçados. Alice exige saber por que eles estão sentados em cima da informação do vórtice, e o cara mascarado afirma que não há prova de que seja um vórtice, apenas algum Magnaflux. Ele acrescenta que a família Zorra acabou de sair para registrar o relatório, já que demorou uma eternidade para preparar as docas. Alice desiste, murmurando que essa conversa é uma baita perda de tempo. De volta ao acampamento, Iska e Mismus batem um papo sobre o relatório do encontro com a bruxa. Mismus avista sua velha amiga Noro, e elas se abraçam antes que ela a apresente ao esquadrão. O comandante sem nome, um discípulo santo do oitavo apóstolo, estabelece as regras e os ordena a começar a busca imediatamente. A equipe da Mismus vasculha a área inteira, mas não encontra absolutamente nada. Então Noro liga sobre 3 unidades desaparecidas que nunca mais voltaram da busca. Mismus diz a todos para voltarem à base caso haja novas ordens, mas o comandante corta. Nenhuma equipe de resgate para 3 unidades de 32. Jin e a equipe caem em cima dele por abandonar os próprios companheiros. Iska, sendo ex-militar, decide falar com o comandante pessoalmente. Iska entra no quarto do comandante e o cara o reconhece instantaneamente como o suposto traidor do Império. Iska pede para falar, mas o comandante o ignora, dizendo que ele não tem patente alta o suficiente para isso. Miss entra de repente, surpreendendo a todos, e se oferece para falar como capitã. Ela exige saber por que eles estão deixando aqueles soldados na mão. Iska informa o esquadrão dizendo que o comandante simplesmente os abandonou. Nini brinca. Talvez tenha alguma operação secreta que a gente não tá sabendo, né? Enquanto isso, Rin verifica de novo se Alice está mesmo decidida a ir pro vale. Alice insiste, e Rin a provoca sobre o que ela vai fazer se der de cara com Iska. Alice retruca que ele não vai estar lá. Ela está indo como a princesa da família Lu. O Lorde Mascarado aparece e diz: hora do show. Alice verifica o vale com o vórtice e percebe que é de verdade. Um vórtice completo e poderoso. O Lorde Mascarado aparece e Alice o confronta, perguntando se ele está tentando monopolizar o vórtice só pra ele. Ele explica que acabaram de encontrá-lo e estão prestes a relatá-lo à rainha. Outra mulher entra e ele a elogia pelo timing perfeito, que maravilha. Ele a apresenta a Alice como Kissing, sua sobrinha, e diz para elas darem o fora para que possam proteger o vórtice. Alice pergunta se a Kissing é forte o suficiente e o Lorde Mascarado diz: pode apostar, ela pode até superar a Rin. Alice o pressiona sobre o que ele planeja fazer com o poder do vórtice se ele está mirando em destruir o Império. O Lorde Mascarado admite que esse tem sido o sonho de todo mago astral por séculos e séculos. Nene capta uma energia astral estranha no Basnaut vinda do vórtice e avisa a Mismus. Mismus recebe uma ligação confirmando que forças astrais estão se infiltrando, mas as ordens são para continuar caçando o vórtice. Nene sente outro sinal astral bem por perto, e Mismus avista uma luz que Nini diz ser forte e ligada diretamente ao vórtice. Nini brinca que o QG pode finalmente dar-lhes os parabéns por serem os primeiros a encontrar. Do nada, Noro e seu esquadrão aparecem. Ela pergunta se eles viram o vórtice, e Mismus diz que sim. Noro solta a bomba. Muito antes de eles o avistarem, a soberania armou uma armadilha para pegar qualquer soldado imperial que o encontrasse. Ela agarra Mismus como refém e mostra sua marca de bruxa, junto com sua equipe. Mismus exige saber o que ela fez com a verdadeira Noro. Mas Noro diz que ela é a verdadeira, criada na soberania nebulosa. Ela começa a sufocar Mismus com o poder astral, mas o comandante sem nome aparece do nada e derruba seus companheiros de equipe. Sem nome, a avisa que tem ordens para limpar seu caminho, e que ele já sabia que havia um traidor nas fileiras deles. Noro se recusa a ser pega, então um de seus companheiros caídos causa uma distração enquanto ela foge. Eles tentam persegui-la, mas ela desaparece num piscar de olhos. Iska perguntou ao comandante se ele realmente ia atacar a bruxa enquanto ela tinha a Mismus, mas o comandante o cala, ameaçando mandá-lo de volta para a prisão por insolência. Jin se intromete, dizendo que deveriam ir atrás da Noro agora que sabem a localização dela, mas o comandante diz para eles permanecerem na missão. Ele acrescenta que vai explodir a base inimiga assim que eles voltarem. De volta à base da soberania, Alice aponta que o vórtice é pequeno. Apenas um punhado de magos astrais conseguiria se energizar com ele. O Lorde Mascarado concorda, dizendo que 1 ou 2 magos poderiam esgotá-lo completamente. Um mago relata que a Noro está de volta, e a encontram com um soldado imperial a reboque. O Lorde Mascarado elogia seu trabalho, enquanto Alice e Mismus se reconhecem. Alice surta de vez, preocupada que a Mismus conte sobre seu encontro com Iska na Cidade Neutra. Mismus tenta mencionar o assunto, mas Rin a nocauteia na hora. Rin repreende a Noro por trazer um soldado imperial para a base, então vai até a Alice. Alice a agradece e Rin resmunga sobre o Iska sempre estar no caminho delas. Alice decide atacar a base inimiga e consegue a localização com a Noro. Ela e Rin sobem num golem, e Alice admite que esta é a única chance dela de ter um confronto com o Iska. Iska e a equipe decidem resgatar a capitã, então eles inspecionam a base inimiga. Eles imaginam que seus próprios soldados não vão lançar um míssil por mais 2 horas, mas, bam! Um míssil atinge a base da soberania, vindo do próprio lado deles. Iska diz a todos para se moverem rápido porque o próximo vai atingir em 20 minutos. Eles invadem a base, e Iska corre para salvar a Mismus da Noro. Noro tenta atacá-lo com uma chama astral, mas Iska a corta com sua espada.
Então a Kissin entra e destrói um míssil com seu poder astral espinhoso, chocando a todos ali. Noro fica impressionada, dizendo que ela tem o sangue dos fundadores de verdade, sem dúvida. Kissin recebe ordens para aniquilar os soldados imperiais, então ela lança espinhos no Iska. Depois de ver do que ela é capaz, ele decide revidar com tudo. Ela ataca com seus espinhos astrais, mas ele os bloqueia. A Kissin fica surpresa que ele consiga se defender dela. Ela aumenta a destruição, até remodela um míssil para eliminá-lo de vez. Enquanto isso, Alice e Rin chegam à base do Império apenas para encontrá-la completamente vazia. Rin sente o comandante sem nome e salva Alice de uma emboscada. Ele elogia seus instintos super aguçados. Alice pergunta se pode descontar toda a sua raiva nele por ter machucado a Rin e por ter perdido alguém que ela estava caçando há tanto tempo. Eles se chocam, e o comandante bloqueia todos os movimentos dela, até mesmo devolvendo os ataques. Ela leva um golpe, mas a Rin a cobre. O comandante a provoca por perder a coragem, mas Alice admite que o subestimou demais como um discípulo santo. Ela decide ir com tudo e atinge a base com seu grande poder astral de calamidade de gelo, mas ele foge antes de ser congelado. Após a luta, elas avistam uma explosão no vórtice e voltam correndo. De volta à base da soberania, Kissin anuncia que sua eliminação está feita após a explosão, mas Iska sai ileso, sorrindo, perguntando quem exatamente ela eliminou, afinal. Ele a repreende por lutar como se tivesse um desejo de morte, mas ela o ignora e lança um dragão feito de espinhos nele. Ele o bloqueia, contra-ataca e diz que ela é durona, mas não pode vencer todas as vezes. Kissin cai, inconsciente, enquanto a Noro dá no pé. Mismus corre pro Iska, mas então o Lorde Mascarado aparece e o esfaqueia. Iska cai de joelhos, exigindo saber quem é aquele cara, mas o Lorde Mascarado apenas diz pra ele se preocupar com a capitã dele, isso sim. Ele empurra a Mismus pro vórtice e o Iska pula atrás dela. Alice e Rin aparecem e mergulham no vórtice para salvá-los. Alice grita com Iska, perguntando onde ele esteve. Ela foi procurá-lo na base do Império, porque a cartomante disse que ele estaria por perto. Ela se oferece para salvá-lo se ele prometer lutar com ela depois. Ele concorda, e ela agarra a mão dele, usando seus poderes para puxá-los para cima. Mas a energia astral enlouquece de vez, separando-os. Alice aterrissa de volta no penhasco, furiosa com o espírito astral por estragar tudo quando ela finalmente o encontrou. Iska e Mismus aterrissam perto do tanque deles. Ele informa Jean e Nene sobre o que rolou, se pergunta como sobreviveu ao vórtice, e Iska apenas olha para uma gema em sua mão murmurando. Devo uma e tanto a Alice. Alice está perdida em pensamentos sobre seu tempo com Iska no vórtice, mas a Rin aparece e a tira disso. Alice rapidamente nega que estava pensando nele, mas a Rin a vê por dentro, claro. Elas decidem ir para a Cidade Neutra para encontrar o Iska, assim a Alice pode finalmente ter seu grande confronto com ele. Ela agradece a Rin por ser tão compreensiva com tudo. Enquanto isso, Mismus pede desculpas ao esquadrão, especialmente ao Iska por ter colocado a vida dele em risco. Iska minimiza, dizendo que está tudo bem, mas então Mismus sente algo estranho em sua mão e a aperta com força. Risha entra na sala de reuniões e solta a bomba. A próxima missão deles é infiltrar-se na soberania nebulosa e capturar a rainha. Iska e Jean chamam de loucura, dizendo que é impossível. Rizzy apenas sorri e diz que eles podem conseguir porque são bons demais. Jean pergunta pelo plano de jogo, e a Nene intervém sobre os testes de poder astral. Rizzy a elogia por ter mencionado isso. Aparentemente, a soberania usa o brasão astral para seus testes, e qualquer um sem um é instantaneamente considerado um espião, sem chance. Mas Rizzy tem uma solução alternativa, que ela vai revelar em 3 dias, assim que a preparação estiver concluída. De volta à praça da cidade, Alice e Rin estão posicionadas, esperando pelo Iska. Rin entrega um guarda-chuva a Alice e aponta que elas estão lá há 3 dias sem nenhum sinal dele. Alice não consegue entender por que ele está desaparecido, já que eles sempre se esbarram. Rin diz que o último encontro foi um acaso e insinua que o Iska pode ter batido as botas no vórtice. Alice rapidamente nega, insistindo que ele está vivo, e diz para Rin se separarem e vasculharem as ruas. Rin é bem sincera com Alice, dizendo que ela precisa se concentrar em se tornar a próxima rainha e não em algum soldado imperial. Já tem abutres rondando o trono, e a Alice precisa reunir apoiadores, não ficar obcecada pelo Iska. Rin jura cortar essa conexão de uma vez por todas. De volta à sala de reuniões, Nene se pergunta o que a Rizzy está tramando. Jean dá de ombros, deixando que eles se virem para descobrir, então a Nene percebe a senhorita Miss coçando o ombro. Jean brinca que ela pegou brotoeja de tanto dormir, mas a senhorita Miss não aceita de jeito nenhum. Nene se oferece para ajudar e diz para ela tirar a jaqueta. Quando ela o faz, eles ficam chocados, de queixo caído. A senhorita Miss tem uma marca de bruxa nela. Jean imagina que ela pegou no vórtice possuída por um espírito astral, já que ela é uma hospedeira perfeita. Iska apresenta as opções dela: entregar-se aos apóstolos para uma sentença mais leve, ou manter isso em segredo e continuar sendo a capitã deles. A senhorita Miss se recusa veementemente, dizendo que não quer deixar de ser a líder deles, ainda mais depois de terem acabado de se reunir. Mais tarde, Alice desaba de cansaço pelo dia, pensando se precisam de uma nova abordagem. Rin sugere desistir da busca, mas Alice recusa. Ela folheia seu guia, tentando adivinhar onde o Iska poderia estar. Nene e Jean passam pelo quarto do Iska. Ele pergunta sobre a Mismus, e eles dizem que ela está descansando. Iska menciona o brasão, e Jean diz que eles precisam escondê-lo se um discípulo santo o avistar. A Mismus estará frita. Depois de toda a confusão com a Noro, o momento não poderia ser pior. Iska anota o cartão da exposição de arte que a Rizzy lhe deu, e decide levar a capitã para a cidade neutra. Eles relaxam na praça da cidade, e Iska se desculpa por arrastá-la, já que pode parecer que estão tentando escondê-la de algo. Mismus diz que, na verdade, se sente mais segura e muito menos estressada lá.
Iska começa a pensar em quando o Império um dia será tão pacífico quanto este lugar. Ele abre o jogo sobre por que o Império tem tanto medo de pessoas com espíritos astrais e jura que a guerra vai acabar em breve. Ele promete a Miss Miss que chegará um dia em que ela não terá que esconder seu brasão, mas até lá, eles a apoiarão com tudo. Miss Miss fica com os olhos marejados e diz pra ele parar com isso antes que ela chore de vez. Ela se oferece pra pegar bebidas pra eles e sai. Enquanto isso, Alice chega à cidade neutra, pensando em quando a soberania um dia será tão tranquila assim. Iska está pensativo, sentado sozinho. Ele murmura que enquanto a guerra estiver acontecendo, a capitã nunca estará segura. Então ele se lembra da missão deles de capturar a Rainha Nébulas e como os apóstolos não a deixarão ir, mesmo que a peguem, o que só vai manter a guerra furiosa. Alice avista o Iska, mas não o reconhece de primeira. Ela pergunta se pode sentar ao lado dele, e quando ele diz o nome dela, a ficha cai. Ela surta, gaguejando sobre como o procurou por dias e dias. Iska oferece seu assento, mas ela recusa, brincando que a rainha repreenderia feio. Ele brinca sobre ficar de pé, mas ela insiste que se sentem juntos como iguais, sem essa. Alice se derrete, aliviada por ele ter sobrevivido ao vórtice. Ela pergunta o que ele está fazendo ali, e ele admite que tem umas coisas para resolver depois de tudo o que aconteceu. Alice o pressiona dizendo que pode guardar um segredo, mas só da Rin, claro. Iska a desmascara, mas ela continua tentando convencê-lo a contar tudo. A Rin aparece e encerra o assunto na hora. Alice tenta se explicar, mas a Rin a ignora e lhes entrega suco de maçã com limão. Iska toma um gole e desmaia na hora. Alice surta, mas a Rin calmamente admite que o drogou. Ela não queria que ele ficasse muito íntimo da Alice e esquecesse que a soberania é o inimigo. Alice argumenta que estão em uma zona neutra, mas a Rin dá de ombros, dizendo que não esperava que ele viesse quietinho. Agora elas têm que levá-lo. Enquanto a Rin o levanta, a Miss Miss aparece. Ela vê o Iska mole nos braços delas e exige saber o que fizeram com ele. Alice retruca que ele é inimigo delas, então azar o dele, ué. O brasão astral da Miss Miss se acende e ela avança, mas Alice a congela no lugar, chocada com o brilho. De volta ao Império, Arrícia dá a notícia ao Imperador. O Iska foi sequestrado pela bruxa da Calamidade de Gelo. Agora eles precisam descobrir qual será o próximo movimento. Alice diz pra Rin desistir do plano de arrastar o Iska para a soberania porque ele seria torturado, preso para sempre ou executado por ser um ex-discípulo santo. Ela acrescenta que se ele fugir, o palácio estará logo atrás deles, sem dar trégua. A Rin cede e decide levá-lo para o território nebuloso mais próximo então. Rhys atualiza os apóstolos sobre a confusão, mas eles ignoram dizendo que isso não vai atrapalhar a operação secreta deles. Rhys solta a bomba de que o Imperador a ordenou a encerrar tudo. Os apóstolos chamam o Imperador de em cima do muro e pressionam a Rhys sobre seu próximo movimento. Ela revela que testemunhas avistaram o carro deles indo em direção a Alcatraz. Eles a criticam por ser uma odiadora de rainhas. Ela acrescenta que Salinger, o demônio herético que desafiou a antiga rainha, ainda está apodrecendo lá, e libertá-lo poderia ajudar o Império a vencer. Os apóstolos avisam que virar o Salinger não será moleza, mas eles dão sinal verde pro plano dela. Rhys entra na sala de reuniões, onde Jin, Nene e Mismos estão posicionados. A Mismos pergunta diretamente se eles estão liberados para tirar o Iska, e a Rhys responde: sim. Ela os lembra que eles estão ferrados sem um brasão astral para os testes, então ela saca um gadget para falsificar um nos corpos deles. Isso os transformará em bruxas por uma semana. Apenas uma marca superficial, tá? O gadget dispara energia astral concentrada para carimbar o brasão na pele deles. A Rhys testa na Nene primeiro. Jin acena para Mismos, coloca o brasão na mão esquerda dela, no mesmo lugar do antigo, e o exibe. A Rhys aprova. Parece legítimo sim. Jin marca as próprias pernas em seguida. Rhys os ordena a invadir Alcatraz quando chegarem e causar o inferno. Outras unidades vão causar distrações, enquanto o resto se infiltra no palácio para capturar a Rainha Nébulas. Enquanto isso, a Rin diz pra Alice que eles chegaram em Alcatraz. Alice diz pra ela ir pro esconderijo deles. Ela debate o que fazer com o Iska, dá um empurrão para acordá-lo, mas ele está desmaiado, apagado. Ela o examina, mas se recompõe na hora que se lembra dos inimigos. Do nada, um carro os corta, e o veículo deles desvia bruscamente. O solavanco acorda o Iska, que percebe o que está acontecendo. Ele repreende a Rin, mas ela culpa a Alice. Eles chegam ao esconderijo e a Rin diz a ele que ele é prisioneiro da Alice, agora sem escolha a não ser seguir. Lá dentro, o Iska observa o quarto, curioso para saber de quem é aquele lugar. Jin, Nene e Mismis passam pelos postos de controle, mostrando seus brasões falsos para provar que são legítimos. A Rhys os guia pela cidade. Jin aponta que o lugar está infestado de brisões, e a Rhys confirma. O esquema da cidade é cobrar das pessoas para trancar criminosos violentos. Eles finalmente chegam ao local da Rhys perplexos sobre como ela entrou ou por que ela está lá. Ela dispensa e diz a ele para ir para a torre da prisão, ou Lemon. É lá que o Iska está escondido. A Rin diz pro Iska que eles estão no principal ponto de encontro real da soberania e que o manterão lá até descobrirem o que fazer com ele. Ela diz que todo o plano é ideia da Alice, o que ela acha arriscado, e admite que vê o Iska como mais uma ameaça do que a Alice. É por isso que ela o está armando. Ela se corta com uma faca, dizendo que isso fará sua história de autodefesa parecer bem incrível. Ela afirma que um espadachim imperial como ele não pode ser apenas observado, ele precisa ser trancado porque está no caminho do sonho da Alice de unir o mundo. A Rin continua atacando-o, mas o Iska desvia de cada golpe. Enquanto isso, a Alice está relaxando em seu quarto tentando decidir o que comer no jantar. Ela pensa em macarrão e se lembra daquele dia no restaurante com o Iska. Fica toda vermelha, mas logo volta à realidade, lembrando que a Rin a daria uma bronca por estar sonhando acordada. Ela vai para o quarto planejar o jantar, mas surta ao ver a Rin tentando esfaquear o Iska.
Isca aponta que a Alice está bem ali, mas a Rin não acredita até a Alice tocar no ombro dela. Alice brinca que a Rin está se divertindo e pergunta se pode entrar na farra. Lá na prisão, Jin, Nene e Miss Miss chegam e notam que o lugar está infestado de guardas. Jin diz que só chegaram até aqui graças a Rizia, antes que ela sumisse no mapa. Miss Miss se pergunta se o Isca está mesmo preso, e Jin diz que sim, senão porque mandariam um discípulo santo, a não ser que estejam armando outra coisa. Alice decide se algemar ao Isca e ficar de olho nele, já que a Rin já tentou matá-lo 2 vezes. Rin vai embora depois de avisar o Isca, mas ele aponta o óbvio. Como é que eles vão dormir ou usar o banheiro assim? Alice percebe que ele tem razão e grita para Rin voltar. Rin assume o posto enquanto Alice entra no chuveiro. Rin começa a ameaçar Isca como de costume, mas quando Alice volta, ela esquece que ele está ali e sai nua. Ela se vira e Isca vê o brasão astral nas costas dela. Alice, ainda completamente nua, diz que agora tudo está claro, já que ele abriu o jogo. Isca e Rin ficam mortificados e Isca manda ela colocar uma roupa. Em outro lugar, Rizia visita o temido demônio transcendente, Salinger, em sua cela de segurança máxima. Ele pergunta quem ela é e ela retruca, perguntando se precisa de convite para vê-lo. Rizia diz que o imperador o chamou de demônio preso há 30 anos, mas ele parece jovem, então ela não tem certeza se é ele mesmo. Salinger diz que ela tem muita audácia para falar com ele assim e pergunta se o imperador a está apoiando, mas ela diz que não. Ele fica surpreso e pergunta como ela entrou. Rizia explica que veio em paz, ela tem cidadania da soberania para situações como essa. Ela diz que estão ali para tirá-lo da cadeia, precisam da ajuda dele para invasão e para derrubar a rainha que o prendeu. Salinger chama o plano de vingança deles de chato, mas ele está cansado de viver no subsolo. Rizia destrói as paredes da prisão e ele concorda em ir com ela, almejando se tornar algo ainda maior que um rei. Alice se aproxima de Isca enquanto ele olha pela janela para a cidade. Ela pergunta se ele não consegue dormir porque o lugar parece hostil, mas ele diz que no rei, na verdade, acha a vista noturna pacífica. Alice aponta que nem tudo é paz, já que alguns desses prédios são prisões com criminosos violentos. Ela mostra a ele a prisão onde Salinger, o maior traidor e prisioneiro mais perigoso, está trancado. Ela começa a explicar como ele matou a falecida rainha, mas se interrompe, dizendo que a Rin não pode pegá-la falando sobre ele. Dito e feito, Rin entra e diz a Alice que alguém se infiltrou na nação e cruzou a fronteira. Ela olha para Isca, mas ele desdenha, dizendo que não está em condições de fazer isso. Rin concorda, mas acrescenta que grupos suspeitos foram vistos em 12 províncias, exceto a central, então emitiram um alerta. Podem ser operações secretas do Império. O alerta inclui Alcatraz também. O alarme da prisão dispara e Mismo surta, achando que foram eles que ativaram. Jin a acalma, dizendo que teria disparado muito antes se fosse eles. Nene ouve passos e manda todo mundo fazer silêncio. Ela e Jin imaginam que o esquadrão de emergência da prisão está lá para lidar com magos astrais, então eles não são os alvos. Miss Missy se preocupa que Rizia esteja em apuros e sugere salvá-la. Então o prédio treme, e Rizia liga. Ela diz que o tremor foi de uma parede explodida para acessar o subsolo, seguido por um espírito astral da Terra, abrindo um buraco enorme até a superfície. As artes astrais são uma loucura, ela acrescenta. Miss Miss pergunta onde está Isca, e Rizia admite que ele não está na prisão, mas um demônio está à solta. Ela diz para eles não serem pegos e desliga. Miss Miss grita de frustração, mas Jin diz que agora não é hora de reclamar. Eles se preparam para escapar e Nene resmunga de novo sobre Raiz usá-los como isca. O esquadrão de emergência se divide, e Jin percebe que estão presos. Ele resmunga que Rizia deveria ter dado um aviso 2 minutos atrás. Enquanto isso, Alice avista a explosão na torre da prisão de Alulagan e exige saber o que está acontecendo. Rin recebe uma ligação e a informa. Explosão, buraco gigante, e os guardas ouviram um rugido massivo da cela de Salinger no subsolo. Estão tentando contatar a equipe de emergência. Alice diz que o demônio não pode escapar, ou ele virá atrás do espírito astral de sua mãe. Ela ordena que Rin prepare um veículo para que ela possa detê-lo. Rin a avisa que é muito perigoso, mas Alice insiste que ninguém mais pode lidar com isso. Rin parte e Alice avisa Isca que está indo para a prisão. Isca pergunta se ela não pode apenas informá-lo, mas ela o corta, dizendo que ele é o inimigo, embora admita que isso o teria tranquilizado. Alice sai para se trocar. Quando ela volta, entrega-lhe um lenço novo para trocar pelo que ele lhe deu no teatro. Ela diz que ele pode jogar fora se não gostar, mas espera que ele goste, então sai correndo do quarto toda sem graça. Na prisão, Jin percebe que não podem simplesmente descer tranquilamente, então se oferece para ser a isca enquanto eles derrubam os guardas. Nene diz que ela deveria ir, já que é a melhor em derrubar inimigos, mas Jin aponta que os guardas nem vão se abalar com ela. Mismo se oferece para interpretar uma bruxa fugitiva, já que ela tem o brasão astral. Ela corre até os guardas e começa a agir de forma suspeita. Eles a interrogam sobre a explosão e ela entra na onda, gabando-se de que vai destruí-los com seu poder astral.
Eles abrem fogo, ela sai correndo, e eles a perseguem até pegá-la. Eles anunciam que ela será executada, mas Nene e Jin chegam por trás e os nocauteiam. Miss se agarra a Nene, chorando sobre o quanto estava assustada e como estaria frita se eles tivessem chegado um segundo depois. Jin a elogia por ter cumprido sua primeira missão de verdade. Enquanto isso, Iska está parado, tentando entender o que diabos está acontecendo na prisão. Ele ouve um telefone tocar e vai para o quarto de Alice para encontrar seu próprio telefone vibrando. Ele atende. É Jin, que o informa sobre a confusão deles. Iska fica chocado que eles estejam na soberania e explica seu próprio aperto. Eles perguntam se ele pode sair, mas ele diz que as algemas dificultam. Então ele se lembra do lenço da Alice. Ele o desdobra e pronto, lá está a chave. Ele se chama de idiota por não ter percebido antes. Ele diz a Jin e Ninai para se esconderem na torre da prisão para que ele possa encontrá-los. A caminho da prisão, o carro de Alice é emboscado por soldados imperiais. Eles pulam fora bem antes do carro explodir. Quando chegam à prisão, o caos está por toda parte. Alice fica chocada com a forma como as tropas imperiais cruzaram a fronteira. Rin diz que foram enganados. Não se trata apenas da fuga de Salinger. Alice decide lidar com um desastre de cada vez. Ela contém a explosão do carro, e Rin ordena que os guardas mostrem algum respeito. Alice assume o comando, dizendo que está agindo em nome da rainha, então é melhor todos prestarem atenção. Ela coloca Rin na missão Salinger, já que confia nela. Iska corre em direção à prisão, se perguntando o que diabos foi aquela explosão. Ele se reencontra com sua equipe, e Miss o abraça, chorando e se desculpando por ser fraca. Jin diz que eles têm que vazar antes que o fogo piore. Mas Iska diz que Nahi precisa de 15 minutos e os encontrará atrás de um hotel próximo. Ele pega suas espadas de mismos e sai correndo. Rin aparece em um penhasco e chama Salinger. Ele sorri, dizendo que a roupa de empregada dela não combina com a vibe. Rin retruca que não vai se apresentar a um Zé Ninguém que tentou roubar o espírito astral da rainha para seus planos distorcidos. Salinger afirma que não estava roubando, apenas cobrando impostos como o rei que ele é. Eles continuam trocando farpas até que Rin invoca seu golem de terra, tentando esmagá-lo. Chocantemente, ele sai ileso. Ela arremessa mais pedras, mas ele as desvia. Salinger a provoca, dizendo que ela não é páreo porque seu poder é para a elite. Rin o acusa de roubar sangue real. Ela avança, mas ele a derruba com seus poderes. Enquanto ela luta para se levantar, ele se prepara para o golpe final até que Iska surge do nada. Ele bloqueia o ataque com sua espada e diz a Rin que a salvará desta vez. Só porque esse cara é inimigo da Alice. Rin não consegue acreditar que Iska não sabe sobre o demônio transcendente. Iska a faz prometer que o deixará, junto com sua equipe, cruzar a fronteira se ela derrubar o demônio. Rin fica sem palavras, e Iska interpreta isso como um sim. Salinger pergunta, por que um cara do Império a está defendendo e lutando comigo? Ele nem se importa com a resposta de Iska, diz que é sem sentido e que vai acabar com ele. Ele estala os dedos e o prédio inteiro treme, desestabilizando Alice enquanto ela tenta salvar as pessoas. Alice envia guardas e equipes de emergência para caçar Salinger. Ela está no meio da frase quando o comandante sem nome aparece, gabando-se de que ninguém pode detê-lo. Alice retruca. Como um assassino qualquer como você sequer entrou no meu país. Sem nome zomba dela por chamá-lo de insignificante. Ela pergunta se ele atacou a prisão para libertar Salinger, mas ele a ignora. Foque no que está à sua frente, ele diz, apontando para a torre da cidade em chamas. Salinger está prestes a destruir este lugar como nos velhos tempos. Alice jura detê-lo e ataca sem nome com magia de gelo, mas ele corre para o telhado da torre. Assim que Salinger sair da prisão, meu trabalho estará feito, ele diz antes de sumir. Alice avista Salinger enfrentando Iska e Rin. Salinger arremessa um espírito astral de fogo e gelo em Iska. Iska avança, espadas prontas como sempre, mas as chamas só ficam mais intensas. Salinger o provoca. Seu erro foi mexer com o equilíbrio de fogo e gelo. Agora morra. Iska desaparece na explosão. Rin pensa. Então é por isso que você está coletando espíritos astrais? Salinger sorri. Meu objetivo é fundir humanos com espíritos astrais. Rin fica chocada. Ele acrescenta que apenas 2 pessoas já atingiram esse nível, incluindo Nebulus, o fundador. Ele sonha em superar todo esse negócio de rei e atingir o auge. Rin o chama de insano erguendo sua espada. Você precisa ser parado. Salinger ri. Você ainda quer lutar depois de ver o que aconteceu com Iska? Rin retruca. Mais resistente do que você pensa. Minha mestra, Alice, o chamou de seu único rival. Ele até venceu o ídolo Nebulasher. Salinger está em negação, mas Rin acrescenta. Aquele ataque fraco não o destruiria. Eu estava apenas ganhando tempo. Salinger se move para finalizar, até que Iska surge e o joga para trás. Salinger fica atordoado. Não é possível que você tenha sobrevivido a isso. Iska explica. Minhas espadas astrais são um par. A preta corta artes astrais, a branca as copia. Ele persegue Salinger até o telhado. Salinger pergunta, você se congelou para escapar das chamas? Você é louco? Iska responde, não, eu tenho determinação. Alice acredita em mim, não vou decepcioná-la. Salinger chama isso de bobagem e o ataca com uma tempestade de areia, mas Rin a bloqueia com magia da terra. Ele tenta obliterar Rin por interromper, mas Alice surge, protegendo-a com gelo. O que você está fazendo com a minha Rin? Ela grita-o abraçando-a. Você aguentou firme, bom trabalho. Ela olha para Iska e diz que sabia que ele a apoiaria.
Isca avança contra Salinger para terminar o trabalho, derrubando-o sem piedade. Salinger recua, dizendo que o destino colocou um oponente e tanto em seu caminho para impedi-lo de chegar ao topo como mago astral, mas nada o deterá por muito tempo. Após a luta, Rin diz a Alice que todos os prisioneiros estão seguros e Alice solta um suspiro de alívio. Ela pergunta sobre o ferimento de Rin, mas Rin se faz de durona, dizendo que está bem. Alice cutuca a ferida e Rin solta um gemido de dor. Alice diz para ela parar de bancar a forte e admitir que dói. Quando Rin finalmente admite, Alice a chama de boa menina. Alice verifica a situação e Rin diz que as coisas estão calmas agora que os soldados imperiais sumiram. Eles deram um resumo rápido à rainha, mas Alice diz que cuidará do relatório completo. Na base do Império, outro comandante sem nome aparece e seu amigo brinca que ele teve mais dificuldade do que o esperado. A comandante tira o capacete e é Ricia. Ela reclama que quase morreu de insolação naquela armadura abafada e jura que nunca mais vai usar aquela porcaria, já que mal conseguiu lutar por 5 minutos antes de desistir. Sem nome diz que ela não precisa de truques assim, mas ela diz que é tudo para pesquisa. Ela pede uma atualização, e ele diz que 2 equipes de operações especiais se infiltraram na província, então eles estão de olho nas coisas agora. Ricia chama isso de boa notícia o suficiente para manter os 8 grandes apóstolos felizes por dias. Sem nome pergunta sobre o relatório ao Imperador, e Ricia diz que ela cuidará disso, especialmente porque o Imperador tem um interesse especial em Isca. Os apóstolos desejam ter capturado o puro sangue, mas, ei, as coisas ainda estão indo do jeito deles. Isca e a equipe cruzam de volta para o Império, e Mismos está feliz por terem saído ilesos. Eles conversam sobre o brasão astral que Ricia lhes deu. Isca viaja e Nene pergunta se ele está cansado. Ele diz que não, mas então murmura acidentalmente que Alice o deixou exausto. Isca pergunta a Smith se eles já descobriram o lance do brasão astral. Ela resmunga e diz para ele não lembrá-la. Então diz que é melhor ele encontrar uma solução quando estiverem em casa. Alice elogia Rin por ter se virado bem contra Salinger. Rin cora, mas admite que não teria conseguido sozinha. Alice concorda então, após uma pausa, menciona o nome de Isca. Rin a repreende por tocar no assunto daquele cara, mas finalmente admite que ele a salvou. Ela diz que ele tem habilidades, mesmo sendo o inimigo, mas não vai deixar Alice dizer o nome dele em voz alta na soberania, ou ela vai dedurar para a rainha. Alice a provoca por ser tão certinha. Enquanto isso, a irmã de Alice, Sisbel, escuta com seus poderes e se pergunta quem é esse tal Isca que sua irmã está tão obcecada. Então ela se lembra. É o Isca, o discípulo santo que a salvou. Ela faz uma pequena oração às estrelas, esperando vê-lo novamente. Ricia entra nos aposentos do Imperador e passa a informação sobre o retorno de Isca. O Imperador diz, aqueles apóstolos estão determinados a pegar o puro sangue, mas se você quiser desistir dele, vá em frente. Não dou a mínima. Ele solta a bomba de que, pela primeira vez em um século, uma princesa bruxa da linhagem do fundador se apaixonou perdidamente por um soldado imperial. Sisbel está presa em um pesadelo, lutando para salvar sua mãe, mas batendo na parede. Ela acorda sobressaltada, tremendo como vara verde. Mais tarde, ela está vagando pelo palácio quando vê sua mãe socializando com convidados. Algum nobre tenta cumprimentá-la, mas Sisbel sai correndo. Não muito depois, seu mordomo dá a notícia. A rainha a está convocando. Sisbel aparece e a rainha a ordena a ir para Al-Samia, um país que está jogando dos dois lados. A inteligência diz que eles estão se aproximando do Império, então Sisbel precisa usar seu espírito astral para descobrir as verdadeiras intenções deles. A rainha oferece apoio, mas Sisbel diz: não, eu dou conta. E vai embora. O mordomo então relata que Elatir, a primeira princesa, está de volta ao palácio. Enquanto isso, Isca está de volta da enfermaria, e os médicos não encontraram nenhum ferimento. Apenas algumas perguntas sobre se ele foi interrogado ou maltratado. Nene diz que eles precisam voltar em uma semana para garantir que seus selos astrais sumiram. Miss Miss está largada na mesa, parecendo destruída, e Jean a repreende por fugir da realidade, já que seu brasão astral não vai a lugar nenhum. Uma moça chamada Mikaela, da equipe médica do QG, invade arrastando Ricia e gritando sobre movimentos ilegais, ameaçando denunciar ao Senado Imperial. Ela verifica a carga de trabalho deles e diz: vocês estão trabalhando demais, dando-lhes 60 dias de férias. Ricia fica chateada, mas Miss Miss está animada, perguntando se podem pular o check-up do brasão astral. Jean a repreende. A licença é para compensar as missões insanas deles, e é hora de lidar com o brasão do chefe. Isca avisa que serão pegos se relaxarem, então eles vazam. Nene está super afim, sugerindo uma fuga legítima para longe do Império. Alice está se afogando empapelada quando Rin empilha mais, fazendo-a gemer. Rin dá risada e diz para ela dar um tempo. Alice reclama de estar presa fazendo o trabalho administrativo da mãe e desejando um pouco de ação. Rin a lembra que ela acabou de ter algumas emoções, mas Alice viaja até que Rin a traz de volta. De repente, uma fanfarra toca. Alguém voltou. Alice adivinha que é sua irmã mais velha, Elatir. Rin pergunta: ela já voltou? Deve estar arrasando com os eleitores. Elas saem para cumprimentá-la. Alice encontra Sisbel no caminho e tenta puxar conversa, mas Sisbel a ignora. Rin menciona que Sisbel tem agido como outra pessoa ultimamente. Ela costumava ser tão animada e intrometida quanto Alice. Alice diz que entende, porém. Os ministros têm pegado pesado com todo o lance da sucessão e tem sido demais. Honestamente, ela preferia vazar do palácio e só relaxar. Rin diz a Alice que ela não pode sumir. Sisbel está indo para a nação independente no leste, sob ordens de sua majestade, para se preparar para a invasão do Império, então Alice tem que ficar por perto e cuidar dos deveres do palácio.
Sisbel diz ao mordomo que está pronta para ir, mas ele verifica novamente se ela está realmente tranquila em ter apenas ele como guarda-costas. Sisbel mostra a ele uma visão de alguns ministros tramando sobre a sucessão e diz que ele é o único em quem ela confia. Ela admite para si mesma que o pesadelo de alguém vindo atrás de sua mãe vai se tornar realidade. Alguns monstros tentando tomar o país, e ela é a única que sabe, então tem que ser corajosa. Ela olha para trás e promete à mãe que a protegerá, então é melhor a mãe ficar segura enquanto ela estiver fora. Elati passa no palácio do Lorde Mascarado. Ele menciona que faz uma eternidade desde que falou com Sisbel e que Elatir é a única que o visita. Eles trocam algumas amenidades, e Elatir solta a bomba de que alguém na nação está secretamente trabalhando com o Império. O Lorde Mascarado pergunta se ela tem provas concretas, e ela diz que ainda não são peões completos, mas ela não pode deixar passar. Ela está sem saber o que fazer, então o Lorde Mascarado a pressiona por um nome. Mismos e sua equipe chegam à nação independente de Alsamia. Nene e Mismos estão animadas, enquanto Isca tenta mantê-las na linha. Mismos joga pra Isca sua boia pra ele encher, e eles correm pra praia. Mais tarde naquela noite, Jin carrega nas costas uma Miss completamente bêbada. Miss, depois de exagerar na cerveja, mesmo sendo fraca para a bebida. Nene diz a Jin para levar Miss para o hotel enquanto ela pega o jantar no supermercado com Isca. Jin concorda e diz para eles não se perderem. Nene inventa uma desculpa para ir ao banheiro antes de ir à loja. Isca vira uma esquina e quase esbarra em Sisbel, que está colada num mapa. Ele a reconhece como a garota que salvou e eles apenas se encaram, sem palavras, até que Nene aparece e Sisbel desaparece. Sisbel sai correndo e finalmente chega ao cruzamento. Seu mordomo, Schwartz, a alcança, ofegante de tanto procurá-la. Ele implora para ela não se afastar. Ele é um velho, afinal. Sisbel exclama animada que encontrou seu cavaleiro dos sonhos e precisa falar com ele no hotel. Schwartz fica confuso, mas Sisbel diz que terão que esperar até a noite. Mais tarde, Sisbel rastreia Isca até seu quarto de hotel após o encontro. Eles descobrem que ele está lá apenas de férias, já que não está hospedado em um dos hotéis afiliados às operações especiais do Império. Enquanto isso, a rainha chama Alice ao seu quarto. Ela diz a Alice para ir com ela ao quarto de Sisbel. Ela quer ver como ela está como mãe, não como rainha. Os conselheiros não têm muita fé nela como rainha. Então Sisbel pode não vencer a eleição, mas ela está preocupada com o porquê de Sisbel estar sempre trancada no quarto o dia todo. A rainha entra e diz a Rin para ajudar Alice a procurar. Alice avista uma revista na cama de Sisbel sobre a história de Isca resgatando uma bruxa, e se pergunta como Sisbel o conhece. Sisbel se esgueira para o quarto de Isca com um cartão-chave copiado. Ela tenta falar, mas Isca a imobiliza, pensando que é uma assassina. Ele pergunta se a soberania a enviou, mas então ele olha mais de perto e percebe que é Sisbel. Ela explica que veio vê-lo, e pergunta se ele irá com ela para a soberania. Sisbel diz a Isca que faz 1 ano que se conheceram e pede desculpas por invadir o quarto dele. Isca pergunta se ela é a garota da prisão, e ela confirma, agradecendo por ele se lembrar. Sisbel implora para ele se afastar um pouco, pois não está acostumada a ser tratada assim, e Isca recua ao perceber a posição em que estava. Alice se pergunta como Sisbel sabe sobre Isca, e Rin diz que ela deve ter investigado a fundo. Alice surta, perguntando se Sisbel os viu juntos na Cidade Neutra com seu espírito astral, mas Rin logo a acalma. O espírito de Sisbel só funciona num raio de 300 metros, então não tem como ela tê-los visto lá. Alice então se preocupa se Sisbel ouviu as conversas deles, e Rin admite que foi cuidadosa, mas há uma chance de Sisbel suspeitar que Alice está ligada ao Império. Sisbel se senta e pede desculpas novamente por ter invadido o quarto de Isca. Ela admite que não o agradeceu na época por tirá-la da prisão porque pensou que era uma armadilha do Império, mas agora quer consertar as coisas. Ela tira uma pulseira como presente de agradecimento, mas Isca recusa, dizendo que não a salvou por recompensas. Sisbel conta que leu sobre ele nos jornais depois que a notícia do incidente se espalhou rapidamente pelas cidades vizinhas. Ela acrescenta que Isca perdeu sua patente por causa dela, e quer ajudá-lo a recuperá-la, garantindo seu status e segurança. Ela pergunta se ele irá com ela para a soberania. Isca de repente se lembra de Alice dizendo a mesma coisa, e começa a questionar quem Sisbel realmente é. Sisbel esconde sua identidade, dizendo ser uma serva do Palácio Real. Isca pergunta por que ela o escolheria, sendo tão próxima da realeza e tendo tanta gente sob seu comando. Sisbel explode, dizendo que não confia em ninguém. Ela pede desculpas por perder a calma, então se levanta para ir embora, prometendo voltar e dizendo que ficou feliz em vê-lo novamente. Isca vê a pulseira que ela deixou para trás e se pergunta o que fazer com ela. Rin e Alice se reportam à rainha. Rin diz que não encontraram nada no quarto de Sisbel, mas sugere um plano: deixar Alice viajar para encontrar Sisbel e conversar com ela como sua irmã. A rainha concorda se Alice estiver de acordo. Alice aceita e pede a Rin para preparar a viagem. Enquanto isso, os 8 grandes apóstolos voltam a falar dos puros sangues. Um deles diz que seu aliado os avisou sobre uma princesa pura sangue indo para a nação independente de Alsomia, com apenas um servo. O aliado planeja entregá-la ao Império, e os apóstolos estão empolgados, pois essa pode ser a chance de finalmente capturar a pura sangue, seu objetivo principal. Outro apóstolo sugere usar o objeto, já que a arma caça-bruxas não pode ser rastreada até eles.
O primeiro apóstolo concorda e ordena o início da caçada. Mismos e sua equipe se preparam para um churrasco no café da manhã. Mismos não para de tagarelar, então Jin manda ela calar a boca e ajudar. Ela se oferece para grelhar a carne, mas Nene diz para começar com os vegetais. Ambos olham para Iska esperando uma decisão, mas ele está alheio, perdido em pensamentos. Elixir visita o Lorde Mascarado, que a agradece por ter vindo. Ela explica que as pessoas tentando se aproximar do Império são suas irmãs. O Lorde Mascarado gargalha, dizendo que nunca imaginou isso, e a avisa que essa informação pode ferrar a família Liu. Elixir diz que se importa mais com a soberania do que com a eleição. Se suas irmãs estão dispostas a destruí-la, ela as deterá, mas quando chegar a hora, talvez não consiga fazer o certo por causa de seus sentimentos. O Lorde Mascarado pergunta se ela quer que ele seja o juiz, e ela diz que sim. Ele concorda em desenterrar a verdade e diz para ela deixar tudo com ele. Alice pega um ônibus para a Nação Independente, sua primeira viagem sem Rin. De repente, o ônibus dá um tranco e para de vez. Alice apaga por um segundo, acorda e verifica o que está acontecendo. Ela desce e avista pegadas enormes e o cheiro forte de óleo de máquina. Seja o que for, não é um basilisco, e a coisa está feia. Iska muda sua equipe para um novo hotel. Miss resmunga sobre a decisão dele, dizendo que ele está sendo paranoico demais trocando de lugar. Iska mente, alegando que está apenas tentando economizar. Por dentro, ele pensa que se ficarem, algo ruim pode acontecer de novo, e ele não quer arrastar a equipe toda para isso. Nini ajuda Miss a entender se é o que ela está pensando, e Jin confirma que é como o adesivo que Noro usou para esconder seu brasão astral, tecnologia da soberania. Eles chegam ao novo lugar e Iska diz pra ele entrar enquanto troca o dinheiro deles. Jin se oferece para pegar a mochila dele, mas Iska o olha de lado enquanto se afasta. Iska escaneia a área, esperando evitar Cispel, mas ela aparece do nada. Ele fica chocado, perguntando que tipo de truque de mágica ela fez. Eles vão para um lugar tranquilo, e ele diz: "A gente acabou de decidir mudar de hotel hoje de manhã. Como você chegou aqui antes de nós?" Cispel explica que seu espírito astral a permite reviver eventos passados, então ela o viu reservar o quarto, e Iska a confronta. "Você, uma soldada imperial, deveria estar vazando informações assim?" Ela diz que está apenas sendo honesta com ele. Então Cispel solta a bomba. Ela é a filha da rainha da soberania. A cabeça de Iska explode quando ele percebe que ela é irmã de Alice. Ele pergunta: "Por que a filha da rainha está atrás de mim?" Ela explica que alguns descendentes do fundador estão mirando na rainha, não apenas na soberania, mas em algo muito pior. Se a rainha morrer, uma guerra total com o Império começa, e ambas as nações caem. Iska pergunta se eles estão atrás dela também, e ela acena. Seu espírito astral a alertou, mas ela não tem ideia de quem está por trás disso, então não confia em ninguém. Ela pergunta se ele topa impedir o apocalipse, e ele aceita na hora. Cispel o quer como seu protetor para acabar com essa bagunça. Enquanto isso, Alice chega à nação neutra, procurando pelo hotel de Cispel. Do nada, o mordomo de Cispel, Schwartz, a chama pelo nome. Ele estava procurando por Cispel, que saiu mais cedo para um assunto importante. Alice fica chocada que Cispel sumiu. De volta com Iska, ele diz a Cispel que quer parar a guerra, mas não pode se aliar a ela. Ele não visa apenas evitar o derramamento de sangue, ele quer negociações de paz para acabar com a rixa de um século. Cispel ri, desdenhando. A soberania jamais perdoaria o Império. Iska diz que é o sonho dele, e que alguém próximo a ela o compartilha. Ele está prestes a mencionar Alice quando, bam! O Lorde Mascarado e seus magos aparecem. O Lorde Mascarado a chama de traidora por conversar com um soldado imperial, agitando um gravador como prova. Cispel percebe a farsa. Os Oz não se importam com a verdade, apenas com a vantagem eleitoral. Ela foge, mas ele ordena que seus magos a persigam. Iska o bloqueia, trocando farpas com o Lorde Mascarado, que diz presunçosamente: "Cheque mate." Então, boom, o chão treme enquanto uma máquina gigante corta o caminho de Cispel. Iska a reconhece. Tecnologia do Império. Iska questiona por que o soldado androide do Imperador está na nação independente. O Lorde Mascarado diz a seus magos para pegarem Cispel, convidada ou não, e Iska tenta impedi-los, mas o Lorde Mascarado intervém e ataca. Iska desvia e o Lorde Mascarado o provoca, dizendo que Cispel não pode fugir e ele não pode sobreviver sozinho. Iska rebate perguntando se ele realmente acha que Cispel, uma princesa, falaria com um soldado imperial sem um bom motivo. O Lorde Mascarado o cala, dizendo que os motivos dela não importam. Apenas conversar com alguém como ele já é um crime grande o suficiente para destroná-la. Então, bang! Um tiro ecoa. Jin diz ao Lorde Mascarado para cortar o barulho, brincando que perturbar a paz à noite é crime. Iska avista Jin, que encolhe os ombros e diz que estava verificando como ele estava, mas se distraiu com os arruaceiros. Miss reconhece o Lorde Mascarado como o cara que a empurrou para o vórtice e ele a cumprimenta com um sorriso zombeteiro. Nene nota o soldado androide e se pergunta por que a arma experimental do Imperador está ali. A máquina começa a escanear por energia astral e se fixa no poder de Miss. Ela deveria mirar na pura sangue. Prioridade 1, mas os magos a distraem. O Lorde Mascarado grita para eles recuarem, mas a máquina avança mesmo assim. Cispel tenta fugir, mas a máquina a persegue. O Lorde Mascarado sorri. Mais convidados inesperados, mas isso só ajuda meu plano. Ele se move para agir, mas Jin dispara um tiro para detê-lo.
O Lorde Mascarado explode, dizendo que estão ali para prender a criminosa da soberania e não entende por que soldados imperiais a estão protegendo. Jim rosna que não se importa, ele só está ali para dar uma surra no cara que jogou o capitão deles no vórtice. O Lorde Mascarado ordena que seus magos ataquem, e eles disparam fogo e gelo astral contra o grupo. Iska corre para a máquina, cortando seu ataque para salvar Cispel. Nini grita para ele ganhar tempo para que ela possa impedir que envie seus dados. Iska luta bravamente contra a máquina, e Cispel exige saber por que ele a está ajudando depois de dizer que não poderia ser seu aliado. Ele admite que há mais por trás, mas não deixará o maquinista, o Lorde Mascarado, levá-la. Iska grita por Nini que está pronta. Ela dispara um tiro perfurante e bum, a máquina explode. Mismos e Jin param bruscamente, e ela pergunta se Nene fez aquilo. Jin confirma e diz que precisam se mover, mas o Lorde Mascarado aparece atrás deles sorrindo. Ah, vocês não vão a lugar nenhum. Eles se chocam, e o Lorde Mascarado apunhala a mão de Jin, fazendo-o largar o rifle. Jin saca uma pistola com a esquerda e atira. O tiro apenas destrói a evidência para a prisão de Cispel. O Lorde Mascarado despeja um barril de gasolina, declarando que fará o que o fundador deles fez. Um sentinela que transformou o Império num mar de fogo. Ele ordena que seus magos acendam, mas o vento astral de Miss Miss os joga para trás. O Lorde Mascarado percebe que ela obteve seu poder do vórtice e a chama de um fascinante objeto de pesquisa. Ele avança em direção a ela, mas Jin, furioso, arranca a máscara dele por aquele comentário assustador. O Lorde Mascarado decide que não vale a pena e foge. Nini percebe algo estranho na máquina, ela desliga sua energia principal e muda para um backup, brilhando com uma luz intensa. Iska comenta que o objeto não é como nada que ele já viu, e Nene diz que a luz é intensa demais. Ela aponta que não é de eletricidade nem combustível, e Cispel completa que é a luz da energia astral. Iska diz a Nene para se proteger, e boom! A máquina dispara uma onda massiva de energia astral, causando uma explosão que se espalha como incêndio. Mismos e Jin sentem a onda de choque e percebem que vem da localização de Iska. A máquina recarrega e se prepara para outro ataque. Nene tenta seu tiro perfurante, mas a máquina simplesmente o absorve. Iska ordena que Nene se reagrupe com Jin e evacue os civis próximos, porque se esse fogo se espalhar, será um desastre total. Nene foge enquanto Iska ataca a máquina, e Cispel o apoia reproduzindo um vídeo de tempestade de areia para bloquear sua visão. No sinal de Cispel, Iska ataca, e a máquina desliga. Do nada, a máquina cospe seu núcleo, e uau! A fera catalisadora aparece, chocando Iska. A fera engole Iska inteiro, deixando-o perplexo. Ele joga tudo o que tem nela, mas nada funciona. Ele range os dentes, jurando que isso não acabou. Então, para a surpresa de todos, Alice aparece e ataca a fera. Ela exige que liberte sua irmã, e ambos avançam, mas a fera neutraliza seus poderes. Alice a identifica como um espírito astral, e Iska se pergunta o que o Imperador está tramando com essa arma. A fera solta uma língua alienígena, e Alice diz que é a língua do espírito astral. Ela diz a Iska que eles ainda têm assuntos pendentes, mas agora precisam se unir para impedir que essa coisa cause estragos. Iska concorda e eles combinam suas forças para bloquear os ataques e finalmente derrubá-la. A fera desaparece, deixando Cispel para trás em um orbe. Os grandes apóstolos relatam que perderam o sinal do objeto e precisam ficar de olho em Iska, o sucessor do Aço Negro. Eles decidem passar para a próxima fase. Alice e Iska estão sobre Iska, ambos agradecendo um ao outro ao mesmo tempo. Alice admite, meio sem jeito, que não quer lutar com Iska, mas sim ao lado dele. Cispel acorda e a chama, perguntando se Alice conhece Iska, pois ela está curiosa. Ela insiste sobre a conexão deles, mas Alice se faz de desentendida. Iska faz o mesmo, negando conhecê-la também. Cispel conclui que são estranhos, então agarra o braço de Iska, declarando o cavaleiro perfeito para ela, a Rainha Nebulus. Alice gagueja, exigindo saber qual é a de Iska, mas sua equipe o chama. Ele corre para encontrá-los, deixando as irmãs para trás. Vendo sua equipe segura, ele sorri, orgulhoso. Raíssa relata a derrota do objeto e elogia Iska pelo trabalho bem feito. Nameless pergunta sobre o Imperador, e ela diz que ele saiu um pouco, provavelmente se divertindo. Ela acrescenta que não demorará muito para descobrirem o plano de Salinger. Falando nisso, Salinger está perto de uma árvore, olhando para seu brasão, murmurando que está entediado com este mundo. Mas Iska chamou sua atenção. Ele avista uma sombra atrás da árvore e pergunta quem está ali. Acontece que é o Imperador, e Salinger o cumprimenta ansiosamente. O Imperador sorri, dizendo que tem algo divertido para ele. Enquanto isso, o Lorde Mascarado chega à sua mansão e Kissing o recebe. Ele diz a ela que é hora de se preparar para a eleição, momento perfeito. A rainha convoca Elitair e a acusa de vazar a localização de Cispel. Ela até questiona se ela é a verdadeira Elitair, que apenas sorri de volta. Fora do palácio, Rin chama por Alice,